E aí galera, tudo beleza? Continuando com as aulas, hoje iremos falar sobre a associação mista de resistores elétricos, uma continuação da última aula que começamos aí. Para podermos estudar esse tipo de conteúdo, nós primeiro devemos rever os nossos conceitos sobre os tipos de associação. Existem dois tipos de associação de resistores, em série ou em paralelo. Em série, como você pode observar no circuito, os resistores estão um em seguida do outro, ou seja, a corrente elétrica ela não é dividida. Já na associação em paralelo, como você pode observar, há uma divisão entre esses resistores, o que torna esse tipo de circuito elétrico um circuito em paralelo. Como você pode observar nesse primeiro exemplo, a corrente elétrica ela tem que ser dividida em duas partes. Uma irá para cima e a outra virá para baixo. Já nesse segundo exemplo, a corrente elétrica que vem pela esquerda ou pela direita, não importa o sentido, ela obrigatoriamente será dividida em três partes. Uma segue reto, outra será para cima e outra irá para baixo. Se nós juntássemos esses dois tipos de associação de resistores, nós iremos obter uma associação mista. Mas o que é uma associação mista? Vamos lá para o primeiro exemplo. Nesse caso, nós temos um total de 6 resistores. Observa que, para podermos resolver um tipo de associação dessa aqui, nós devemos primeiro identificar quais são os resistores que estão em série e quais são os resistores que estão em paralelo. Você pode dizer, mas o 10 está em paralelo com o 3. Mas nesse caso, não. Entre o resistor de 10 ohms e o resistor de 3 ohms, existem dois resistores ainda, o que descarta a possibilidade desses dois resistores, 10 e 3, estarem em paralelo. O que é que devemos fazer? O resistor de 2 ohms, o resistor de 3 ohms e o resistor de 5 ohms, eles estão em série. Isso mesmo. Observa que a corrente elétrica ela é dividida nesse ponto de cima aqui do circuito. Uma parte delas irá descer, sendo que a outra irá prosseguir, passando pelo resistor de 2, de 3 e de 5. É isso que nós dizemos que é uma associação em série. Essa única corrente elétrica passou por esses três resistores, o que deixa os três resistores em série. E se os três estão em série, basta apenas nós aplicarmos aquela equação R1 mais R2 mais R3, que nesse caso ficaria igual a 10 ohms. E não entendi. Voltando lá, observa que como esses resistores estão em série, apenas a gente soma 2 mais 3 mais 5 vai ser igual a 10 ohms. Veja a simplificação que foi feita aqui. Nós iremos substituir esses três resistores por um único resistor, que nós chamamos ele de resistor equivalente. E qual será o valor dele? A soma desses três, que nesse caso deu igual a 10 ohms. Olha só o que realmente é uma associação em paralelo. A corrente elétrica que é dividida nesse nó, nessa parte de cima aqui, uma desce, passa por apenas um único resistor e chega nesse ponto. A outra parte, ela vem, passa por um único resistor e chega também ao outro mesmo ponto. Nesse caso, quando a corrente elétrica passa por apenas um único resistor, após uma divisão de corrente, nós dizemos que esses dois resistores estão em paralelo. Se estão em paralelo, aplicamos aquela equação do produto dividido pela soma. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Fazendo isso, 10 vezes 10 vai ser igual a 100 e 10 mais 10 vai ser igual a 20. Portanto, esses dois resistores aqui irão dar lugar a apenas um único resistor, que será o resultado desse resistor equivalente aqui, que é igual a 5, 100 dividido por 20. No lugar desses dois, irá ficar um valor de 5 ohms. Entendeu aí a simplificação? É isso que é uma simplificação, é você diminuir ao máximo possível o circuito elétrico. Então, nesse caso, o resistor de 5 ohms irá substituir esses dois resistores aqui, que é o equivalente. Agora, como você pode observar, a corrente elétrica sai do ponto A, passa pelos três resistores e não é obrigado a fazer nenhuma divisão de corrente. Ela segue um único sentido. Observa que ela não precisa se repartir. Então, isso nos dá a informação de que esses três resistores estão em série. E se eles estão em série, basta apenas fazermos a soma, que nesse caso seria 0,5 mais 5 mais 1,5, que dê um total de 7 ohms. Esse seria o resistor equivalente daquele circuito inicial. Aqueles 6 resistores no começo da questão foram transformados em apenas um único resistor, com o valor de 7 ohms. Esse é o resistor equivalente. Vamos para a próxima? Veja só nesse segundo exemplo.
exemplo, aqui, como você pode observar, é um circuito um pouco mais complexo, mas não importa o tamanho do circuito elétrico. Desde que você observe que tem apenas resistências elétricas aí, tu pode aplicar essas mesmas leis que nós estamos aplicando até agora. Não tem problema nenhum. Qual é o único detalhe que você nunca pode esquecer? Identifique quem está em paralelo e quem está em série. Somente isso. Observa lá, ó. Será que esses dois estão em série? Como podemos dizer se eles estão em série? A corrente sai do ponto A, quando chega nesse ponto, ó, uma segue para a direita e outra desce. Então, nesse caso, os dois não podem estar em série, pois entre eles existe uma divisão de corrente. Vamos para os próximos, então. Esses dois aqui estão em série? Da mesma forma, observa que existe uma divisão de corrente entre eles. Ó. A corrente vem, uma desce e outra segue para a direita. Esses dois resistores não estão em paralelo, porque além de nós termos esse resistor de 20 aqui entre esses dois, a corrente elétrica sofre outra divisão nesse segundo ponto aqui. Então, nesse caso, os dois não podem estar em paralelo. Assim como também esses dois não estão em paralelo devido ao resistor de 10, que está aqui entre eles dois, e essa outra divisão de corrente que está aqui. Ué, então esses dois estão em paralelo? Eles também não estão, porque além de ter um resistor de 10 ohms aqui em cima, nós também temos outro embaixo. Ué, e vamos começar por onde? Aqui também não pode, pois existe uma divisão de corrente aqui, então os dois não podem estar em série. Eu vou começar por onde? Por aqui. Observa que, ó, a corrente elétrica que é dividida nesse ponto, ó, passa por um único resistor e chega a esse. Olha a outra corrente. Ela virá pela direita, passando por 3 resistores e chega ao mesmo ponto. Ou seja, esses 3 resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Isso quer dizer que esses 3 resistores estão em série. E se eles estão em série, então basta apenas nós fazermos a soma 10 mais 10 mais 10. Que no caso deu 30. Então, no lugar desses 3 resistores, irá existir apenas um único resistor, que nesse caso foi o resultado da nossa soma ali, que foi 30 ohms. Então observe que o circuito já vai ficando menor. Essa é a intenção, tu simplificar o circuito até o fim. Continuando, observa que agora sim, ó, os resistores de 15 e de 30 ohms, eles estão em paralelo, pois não existe nenhum resistor aqui na parte de cima e nem na de baixo. Quer outro motivo para saber se eles estão realmente em paralelo? Observa que, ó, após a divisão da corrente nesse ponto aqui, cada parte dessa corrente irá passar por um único resistor, o que deixa esses dois em paralelo. Observa, ó, uma parte irá descer, passou só por um resistor, o de 15, e a outra parte da corrente virá para a direita, descerá pelo resistor de 30 ohms e chegar ao mesmo ponto, ou seja, as duas partes das correntes passaram por um único resistor. Então, esses dois resistores estão em paralelo. Um pouquinho complicado, mas dá para entender. Fazendo então o cálculo da resistência em paralelo desses dois resistores, ficaria dessa forma: R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, que é a equação do resistência em paralelo. Nesse caso ficaria 15 vezes 30 dividido por 15 mais 30. 15 vezes 30 vai ser igual a 450 dividido por 15 mais 30, que é 45. Nesse caso, a divisão entre esses carinhas aí deu um resultado de 10 ohms. Significa dizer que esses dois resistores irão dar lugar a apenas um único resistor, no valor de 10 ohms. Observa que o circuito diminuiu mais ainda. Então está aqui o nosso resistor equivalente. Por onde devo continuar aqui? Vamos identificar se o 30 está em paralelo com esse outro resistor aqui, ó. Uma parte desce pelo 30, beleza. A outra parte da corrente, ó, passa por 2 resistores, então os dois não podem estar em paralelo. Mas por onde devo continuar? Observa que a corrente que passa por esse resistor superior aqui, ele também vai passar por esse, deixando esses dois resistores aqui em série. Então nós podemos fazer a soma desses dois, já que a corrente que passa por ele, já que a corrente que passa pelos dois é a mesma. Somando os dois valores, obviamente, 10 mais 10 dá igual a 20. Então, no caso desses dois resistores aqui, irá existir apenas um único resistor de 20 ohms. Agora sim, ó, o 20 está em paralelo com o 30. Se estão em paralelo, basta apenas nós aplicarmos aquela equação lá, ó, 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30. Que são os valores desses dois resistores aqui na parte de baixo. 20 vezes 30 vai ser igual a 600, dividido por 20 mais 30, que vai ser igual a 50. 600 dividido por 50 vai ser igual a 12. Então, no lugar desses dois resistores aqui na parte de baixo, ó, o 30 e de 20, irá existir um único resistor, que será o resistor de 12 ohms. Então, o circuito diminuiu mais ainda. Tá observando a semelhança? Exatamente. Então, observa, caros senhores, senhoritas e outros aí, ó. Observa aqui, ó.
A corrente que passa por esse resistor de 20 ohms, ela também irá passar pelo resistor de 12 ohms sem fazer nenhum tipo de divisão. Nesse caso aqui, esses dois resistores aqui estão em série. Basta apenas você fazer a soma. No caso, ficaria 20 mais 12, que seria igual a 32 ohms. Esses dois resistores, eles estão em paralelo. Nós podemos realizar aquela mesma equação, ó, onde R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. 12 vezes 32, que vai ser igual a 384, e 12 mais 32, que vai ser igual a 44. Fazendo a divisão de 384 dividido por 44, vai ser igual a 8,727. Novamente, no lugar desses dois resistores aqui, irá existir apenas um único resistor, que foi esse equivalente ali entre os dois, que obtivemos o valor de 8,727 ohms. Oh, tá diminuindo, calma lá. Continuando, ó, a corrente que sai do ponto A vai passar pelo resistor de 15 ohms, não é dividida em nenhuma parte do circuito, ela continua e passa pelo resistor de 8,727. Significa dizer que esses dois carinhas estão em série, então apenas façamos a soma desses dois. 15 mais 8,727 vai ser igual a 23,727 ohms. O nosso circuito agora ficou apenas com um único resistor, com o valor de 23,727 ohms. Esse seria o resultado final e o circuito final. Então, aquele circuito elétrico que nós tínhamos no começo lá, foi transformado nesse circuito aqui com um único resistor de 23,727 ohms. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato aí. Até a próxima. Valeu!